Fala pessoal, beleza? Então vamos para mais um vídeo, tá? E vamos tentar seguir a nossa sequência, tá? Hoje nós vamos falar de DNS e é algo extremamente importante que você consiga entender para que serve cada recurso, para quais são as diferenças entre eles, tá? E eu não vou me alongar muito não. Vamos lá, vem comigo, tá? Vou mostrar aqui, eu estou aqui na página inicial, né, do nosso slide, então vamos lá. Projetar resolução de nomes para redes virtual do Azure, ou seja, resolução de nomes seria o DNS, beleza? Mas vamos para frente. Ok, eu vou tentar mostrar para vocês, fazer vocês entenderem um pouco sobre o que é um DNS público, né, o que são zonas de DNS, delegação, conjunto de registros. Então vocês vão entender isso aqui hoje. Beleza? Deixa a mente aberta aí que a gente vai conseguir chegar lá. Então vamos lá. O que é um DNS público? A gente precisa entender primeiro o que é um DNS, certo? DNS é o Domain Name Server, certo? Service, ou melhor, é um serviço de nome de domínio, tá? E você precisa utilizar ele para resolver endereços, certo? Então, de uma forma muito simples, eu vou tentar explicar para vocês a diferença de um DNS público e de um privado, tá? Aqui no público, ele serve para resoluções de endereços públicos, alguns sites, certo? Por exemplo. Então, você precisa entender como é que ele funciona. Veja só, aqui ele tem um exemplo bem simples, né, de uma consulta. Imagina que você está tentando acessar esse site aqui, ó, contoso.com. Deixa eu trazer aqui o nosso laser. Contoso.com. Acho que o laser não vai ser melhor, não. Vamos de canetinha, né? A gente está usando ela o tempo todo. Então vamos lá, contoso.com. Massa. Então a primeira coisa que você precisa entender é que todo site ele termina com um pontinho aqui no final. Então ele é pontoso.com.xyz, ponto, certo? Mas a gente não digita esse ponto, tá? Então, quando a gente faz essa solicitação, ele já entende que naturalmente o princípio da busca ele vai lá para o domínio raiz. Entenda que a leitura do site ela é feita nesse sentido, tá? Então ele pega primeiro aqui, ó, ponto. Então eu vou lá no DNS raiz, certo? Deixa eu até ver se eu tenho um slide bacana para tentar mostrar isso aqui para vocês. Esse aqui é de zona, mas ele vai ajudar um pouquinho. Então ele vem aqui, ó, cá no primeiro DNS. O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar entender, né? E aí deixa eu voltar isso aqui. Ele vai tentar entender se esse endereço que você está tentando acessar, de onde é que ele é. Ele pertence a quem? Achei aqui. Então, ele pertence a quem? Poxa, ele pertence ao XYZ. Tá? Então, quem é a galera que trabalha, né? Ou ali a parte do servidor, ele vai começar a delegar. E o que é que ele faz? Ele grita assim, XYZ, você conhece pontoso.com? É o ponto XYZ? Aí ele fala assim, poxa, conheço. Ele tá em tal site. E aí esse próximo slide, ele tá em tal servidor. Ele faz isso, né? Ele vai gritar para você, né? Ó, eu conheço quem é esse endereço e eu sei onde é que ele tá. Ele tá ali, ó. Vai lá. E aí você consegue consultar aquele endereço. Certo? Então, ele é basicamente um mapa. Ele vai te dizer quem é quem, qual é o nome, qual que é o endereço IP dele. Tá? Então, o DNS ele vai transformar o seu nome, tá? Contoso.com ou Contoso XYZ em um endereço de IP, certo? Que é o que ele está fazendo aqui. Ele pega aqui o Contoso, ele vai procurar aqui os serviços de nome e ele vai entender que ele responde a esse endereço IP aqui. Bacana? Então tá, vamos lá que a gente está saindo do outro lado. Sérgio, por que tem isso? Deixa eu trazer um dado aqui para você. Existem hoje, né, cerca de 1,3 bilhão de sites, certo? Ativos, a gente tem cerca de 200 milhões de sites, certo?
e tem uma expectativa de que se crie 177 mil sites diários. Então imagina, é necessário um servidor de DNS para que você consiga encontrar endereços, né, saber quem é quem, encontrar seu caminho de site, né, ou a que endereço de IP aquele site responde. Tá? Então, um servidor de DNS ele serve para fazer com que você não precise lembrar que contoso.com, né, é 1.2.3.4. Massa? Vou mostrar isso para vocês aqui numa prática. Deixa eu trazer aqui o PowerShell para a gente. Ó, vai ficar assim. Ó, eu quero acessar o site bol.com. Eu vou trazer o bol porque ele vai ficar fácil de você entender. Eu vou primeiro descobrir quem é bol. O ping ele não é um comando que a gente utiliza para você descobrir, certo? Eu trabalharia com NSLookup, mas eu vou utilizar o ping aqui para mostrar para vocês como ele é fácil de se trabalhar. Então, ó, ping bol.com. Pinguei, tá? Ele me respondeu nesse endereço de IP aqui, ó. 79.170.100.62, tá? Então, se eu testar, a forma correta é nslookup. E aí eu vou colocar bol.com. Ele vai me responder o quê? Ó, o bol.com responde nesse endereço de e-mail. Eu usei o ping para você ver que ele vai me responder aqui, tá? Nem todo site vai fazer isso. Já te adianto isso aqui, tá bom? Tá? Esse site ele não está com as devidas proteções. Então, vou trazer aqui uma nova aba de navegador e vou mostrar para vocês agora o seguinte. Ó, eu vou copiar esse endereço aqui, tá? Copiei, vou colar esse endereço aqui, ó. Colar 79.170.100.62. Pode conferir aqui. Se eu der um Enter, ele vai acessar o site bol.com. Tá? Então eu consigo entender que o site bol.com ele está hospedado num servidor que responde nesse endereço de e-mail ou de IP. Massa? Estou começando a trazer clareza aqui para a gente, tá? Então eu vou minimizar isso aqui. Então ele já me diz o seguinte, né? Voltar aqui. Ele pergunta lá para o root. Root, você conhece o domínio, né? O domínio primário, a zona primária, né, de DNS XYZ, poxa, eu conheço. Ela responde aqui, né? Você vai encontrar aqui, mas eu não conheço Contoso. Pergunta a eles ali. Ó. Aí ele chega lá no pessoal que trabalha com XYZ. Você conhece o site XYZ? Conheço. Ele está hospedado nesse servidor aqui, ó, tal. Tá? O endereço de IP desse servidor é esse aqui, tá? Então, um endereço de IP pode ter vários sites, beleza. E aí você aplica várias proteções para que não se descubra exatamente qual que é aquele endereço de IP, né? Ou você não acesse o site por IP. E eu vou mostrar o mesmo teste aqui, ó, pelo YouTube. Se eu pingar, por exemplo, aqui, ó, youtube.com, ele não vai me dar um endereço IPv4, tá? Mas se eu jogar nslookup aqui, ele me dá ali um IPv6, tá? Lookup youtube.com, tá? Ele já me deu aqui dois endereços, o IPv6 e o IPv4. Se eu pegar isso aqui e tentar acessar, né, aqui no mesmo site da BOL, 172.217.30.78, eu já vou direto para o site da Google, né? Porque o servidor o YouTube ele pertence à Google, a Google acaba hospedando, só que ele tem encaminhamentos, tá? Então, o que vai facear ali é o Google. Se eu fizer a mesma coisa com com o da Microsoft, né? Vou tentar um ping aqui, ó, ping microsoft.com. Vamos ver. Pô, ele me respondeu um IPv6, tá? Ele disparou aqui, na verdade, assim, eu tive uma resposta do meu IPv6, tá? Mas ele disparou, não está encontrando. Então, a Microsoft ela já não aceita ping, tá? nslookup microsoft.com. Vamos ver o que ele vai me dar? Olha lá, 150.171.110.33.
tá? Vamos lá? Opa, você já sabe, quem conhece, né, o serviço de hospedagem da Microsoft vai saber que isso aqui é uma hospedagem deles, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nem sempre a gente vai receber o mesmo e-mail. Às vezes a gente tem vários servidores ali atrás respondendo para o mesmo endereço. Então, ó, se eu tentar aqui de novo, ele me manteve o 33, tá ainda no 33, e é possível que daqui a pouco ele troque, tá? Mas nem sempre você vai receber o mesmo e-mail, o mesmo endereço. Deixa eu ver se o do YouTube vai trocar aqui. Não está trocando, tá? Mas não tem problema. O que vocês precisam entender é que nem sempre o mesmo endereço vai apontar, nem sempre o mesmo IP vai apontar, é, vai ser a resposta que você vai ter para aquele endereço. Tá? Às vezes o mesmo endereço pode responder para mais de um endereço IP, tá? Então, enfim, vamos lá, vamos seguir aqui. Então vocês já entenderam basicamente o que é um DNS público, certo? E aí o que é que tem? Na Azure existe o serviço de DNS, né? Ele tem o DNS do Azure. E você consegue hospedar, tá? Você vai comprar o seu endereço, o seu domínio, tá? Por exemplo, na Hostinger, e aí eu já deixo a dica para vocês, se vocês forem comprar, principalmente durante os nossos treinamentos, se vocês forem comprar um domínio na Hostinger, usa o cupom Tudo da Nuvem, que vocês vão conseguir um descontinho, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês, se precisarem comprar, o mais baratinho de todos. A gente acaba pagando R$3 em um ano de uso de domínio, tá? Então, o custo aqui vai ser mínimo. Então, quando você vai lá comprar, você compra o domínio e aí quando você associa ele, né, você endereça para o recurso da Microsoft, você acaba fazendo um serviço de hospedagem daquele domínio de DNS, tá? Então, é o que a Microsoft diz aqui, ó. O DNS do Azure é um serviço de hospedagem. Você não compra ele aqui, certo? Então, comprei, aí eu faço o meu processo ali de hospedagem, tá bom? E aí ele acaba trazendo para a gente um serviço de resolução de nomes, né? Ali baseado também na infraestrutura da Azure, tá? A Microsoft ela tem ali um serviço onde você consegue fazer um processo de compra, tá? Mas assim, francamente eu recomendo, né, para os seus estudos que a gente acabe trabalhando com seu domínio externo, tá? A gente compra no outro site, ele acaba sendo mais barato e você vem para cá. E aí ele tem aqui o seguinte, ó, no DNS do Azure você pode criar manualmente registros de endereços dentro de zonas relevantes, tá? O que é isso aqui? Ó? Você vai trabalhar ali dentro do que é relevante para você. Poxa, eu criei um ambiente, eu preciso criar alguns registros. Tá, beleza. Então eu vou apontar alguns endereços para aqueles registros que eu faço, certo? E aqui quais são os mais comuns? Os mais comuns mesmo que você vai mexer, vai ver todo dia, às vezes você pode bloquear, às vezes precisa liberar, é o A ou 4A, certo? Que ele representa aqui, o A ele representa o IPv6 e o 4A ele representa perdão, o A ele representa o IPv4, tá? Desculpa, pessoal. O A ele representa o IPv4 e o 4A, sim, que representa o IPv6. Beleza? 4A. Agora sim, ficou bonitinho, né? CNAME é basicamente um apelido. Então, o que é um apelido? Imagina que você colocou um computador, né? Você criou uma máquina virtual lá no Azure. E aí ele tem um domínio, né? No meu caso, tudo da nuvem, tá? tudodanuvem.com. E aí eu coloco uma máquina que ela vai se chamar VM1. Então ela vai ficar lá vm1.tudodanuvem.com, certo? Então ele acaba trazendo para o CNAME, ele acaba entendendo, ele registra ali apenas, facilita que se você pingar VM1, ele já vai saber que você está pingando para o vm1.tudodanuvem.com, que responde no IP, sei lá, 10.0.0.30. Pô, bacana. Então eu já consigo trabalhar ali com resolução de nome, tá? O DNS ele vai traduzir para você nome para IP.
Se você, por acaso, ouvir sobre DNS reverso, ele está fazendo o inverso, né? Que ele está traduzindo IP para nome. Bacana? Então vamos lá para a próxima. E aí eu mostro para vocês mais uma vez aqui o nosso processo, né? Aqui eu já estou envolvendo um servidor local, tá? Mas pare para pensar que o seu roteador de casa, né? O roteador que a operadora te entrega, ele serve também como um DNS, tá? Ele acaba resolvendo um endereço para você de forma simplista, tá? Ele não sabe que a minha máquina se chama PC01. Alguma coisa. Ele não sabe que meu celular é modelo tal. Ele não sabe que meu laptop é modelo tal. Ele não reconhece, ele não registra. Ele só vai resolver o endereço para você quando você precisar pingar alguma coisa, tá? Quando você precisar acessar alguma coisa. Então, o seu servidor DNS, aí eu vou falar agora a nível empresarial, você tem um servidor DNS e você quer acessar ali a sua internet, né? Você quer acessar alguma página. Então, o seu serviço DNS, a sua operadora que tem um servidor DNS, você vai tentar acessar, vou utilizar aqui o contoso.net, tá? Mas você quer acessar, na verdade, o partners.contoso.net, tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês o que é lá na frente. Quando você faz isso, ele vai bater lá no seu roteador e vai gritar: "Ei, você conhece aqui o partners.contoso.net?" Ele vai falar: "Não." Procura lá fora. E aí ele joga lá para o servidor raiz. Lembra? Ele vai lá para o ponto, aquele pontinho que eu expliquei para você no final do site. Aí ele vai falar assim: "Servidor raiz, você conhece o partners.contoso.net?" Aí ele vai gritar para você: "Olha, cara, eu não conheço, mas a galera que trabalha com .net é aquela ali, ó, vai lá." Aí a sua requisição bateu aqui, ela volta. Já que ela volta, você já sabe que, pô, tem que falar com esse servidor aqui, ó. Então ele vai chegar aqui para você e vai falar assim: "Cara, eu estou procurando o partners.contoso.net. Você conhece?" Aí ele vai falar assim, ó: "Cara, partners eu não conheço, mas eu sei que o contoso.net ele trabalha ali naquele endereço." Ó. Aí ele devolve a sua requisição e aí você já sabe para onde é que você vai. Pau, você chega aqui. Contoso.net, eu estou procurando o partners.contoso.net. Você sabe quem é? Aí ele vai falar assim: "Sei, ele é um endereço que eu deleguei, ó. Isso aqui eu estou delegando, eu estou transferindo responsabilidade, tá?" Então, você vai encontrar ele nesse endereço aqui, ó. Pau, ele devolve para você e aí você chega nele, né, exatamente como você quer. Aí você chega nele e fala assim: "Cara, eu estou procurando partners.contoso.net." Aí ele fala assim: "Sou eu. Eu estou respondendo no endereço 203.0.113.4. Massa!" E aí você vai ter a resposta, você consegue aquilo que você está querendo. E aí, a partir daquele momento, o seu acesso acaba já indo direto. Ele já não precisa ir lá, dar aquela volta toda para chegar aqui. E você acaba acessando direto, né, porque você já tem um registro no seu ambiente de que partners.contoso.net responde nesse endereço de IP. Tá certo? Um pouquinho longo, né? Mas vamos lá que a gente acaba saindo do outro lado. DNS é um assunto muito extenso. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de zona de DNS, tá? Zona, ele é um espaço ali que ele acaba agrupando. Na minha explicação anterior, você já começou a ter uma noção do que é que pode ser uma zona. Então, uma zona ela acaba hospedando registros DNS, certo? De um domínio. Imagina que ele acaba separando por grupos, tá? Então, próximo slide ele já vai ser de uma forma mais didática para você entender isso. Então, o mesmo nome de zona pode ser reutilizado em um grupo de recursos, né, ou uma assinatura diferente do Azure. Tá? Então, poxa, eu tenho um endereço aqui e aí eu preciso utilizar em um grupo de recursos diferentes. Você acaba utilizando o nome da zona. Tá? Você pode fazer isso, não tem problema. Tá? E aí ele tem um detalhe, ó. Se várias zonas têm o mesmo nome, cada instância tem um endereço de servidor diferente, tá? Porque assim, você precisa diferenciar, tá? Mas, poxa, eu tenho várias zonas com o mesmo nome, tá?
Tá, tudo bem, mas cada zona ela pode ter dois diferentes. Cada um desses dispositivos, desses servidores, eles têm nomes diferentes. Então a gente não vai acabar causando confusão. Só para ficar um pouquinho fácil, tá? É como se eu falasse assim, ó, tem três caras aqui que têm o mesmo apelido, tá? Careca. Então eu sei que o Sérgio, o Rodrigo e o Paulo, eles têm o apelido de Careca. Massa. Mas cada um tem um nome diferente. Então aqui é basicamente a mesma coisa. Então várias zonas têm o mesmo nome, tá? Mas cada um tem um endereço de servidor diferente. Certo? E aí o que é o domínio raiz, domínio pai, né? Ele é a base do registro, ele aponta para servidores de nomes do Azure. Ele é a base, como ele fala aqui, o domínio raiz ele é registrado no seu registrador e aponta para um. Então, assim, ó, a minha filha, ela responde a mim, tá? Mas ela tem as responsabilidades dela, ela tem ali as atividades dela, só que ela ainda responde a mim, tá? O responsável dali sou eu. E aí, o próximo slide acaba mostrando isso, né? E deixa eu apagar isso aqui, que agora o root domain ele já não é mais tão necessário. Então aqui, canetinha, então aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que separa em grupos? Vou voltar aqui, ó. Eu falei para vocês aqui que ele pode separar em galeras, em grupos, né? A gente vai separar assim. Então, ó, lembra? Ele bate aqui no raiz, o raiz vai separar pelo grupo .com, ele tem outro grupo, outra galera ali do .net, ele tem outra galerinha ali do .org. Então, ó, para facilitar o entendimento, ele tem uma zona principal, e aí ele separou as zonas ali por final. E aí você sabe que dentro da zona.com ó, tem aqui o cloudflare.com. Pronto, então a gente já sabe que ele tem ali um domínio, né? E aí você tem um subdomínio, tá? Que é o blog.cloudflare.com. Entenda que isso aqui é um domínio filho e esse aqui é um domínio pai, tá? O filho, ele complementa, ele tem o final do endereço dele, né? Se vocês entenderam bem, aqui seria o começo do endereço dele. Ele tem exatamente o mesmo do pai, tá? Então, quando você tem ali mail.microsoft.com, você está indo para o domínio filho de e-mail. Esse filho, ele pertence ao domínio principal microsoft.com, tá? Quando você está indo lá para o estúdio.youtube.com, você está indo ali para o serviço de estúdio, que ele é filho do youtube.com, certo? Mas eles acabam se falando. O domínio filho, ele só pode existir se houver o domínio pai, tá bom? Então, a gente acabou já entendendo aqui o que é a zona, tá? São grupos separados. Você pode trabalhar ali com uma hierarquia de domínios, tá? Então, entenda que essa hierarquia sempre vai começar no root, tá? Então, e aí eu vou até brincar com vocês aqui. Se vocês pararem para pensar, esse desenho tá de cabeça para baixo, tá? Porque o root, ele é o raiz, ele é a base de tudo, tá? Ele é o alicerce da casa, é a raiz da árvore. E daí ela vai crescendo e vai ramificando, certo? Então, se você parar para pensar, ele tem um domínio de nível superior, que a gente está falando ali, né? Vem o raiz, aqui o raiz, e aí ele tem um domínio de nível superior, que é o .com, .net ou .org. Aí ele tem o de segundo nível, que seria o .com.br, o .com.jp, o .org.br, tá? Eles acabam variando, certo? E aí ele tem esse processo, um processo de distribuição global, certo? Essas zonas, elas são distribuídas globalmente, tá? Então você acaba tendo essa facilidade porque a gente tem um recurso bem distribuído, beleza? Então, espero que tenha ficado claro, tá? É importante você entender isso, tá bom? E aí a gente tem o quê? Delegação.
Lembra o que eu falei para vocês sobre um domínio filho, tá? Quando eu tenho aqui, ó, domínio filho, é um domínio que ele acaba tendo um complemento, né? Vem o blog.cloudflare.com, que ele é filho do cloudflare.com. O domínio filho, opa, volta para cá. Aqui, agora sim. O domínio filho, ele vai funcionar basicamente, a delegação ele vai funcionar basicamente como um domínio pai, certo? O que é que acontece, ó? O domínio pai, você cria o domínio, tá? E aí sim eu posso delegar alguma coisa. Tá? Eu posso transferir responsabilidade, certo? Então eu tenho aqui, ó, Azure Admin Inc.org, certo? Beleza. Então, para que ele não fique respondendo para tudo, né, para e-mail, para alguma outra coisa, para site, para, sei lá, qualquer sistema de pesquisa, você acaba delegando algumas coisas, tá? E aí você diminui até a carga, a responsabilidade e o risco, tá? Quando você delega, você transfere algumas responsabilidades, tá? E aí você aponta. Então, quando eu crio aqui, eu posso apontar, ó, quem é que vai responder aqui? Esse é o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto servidor que vai acabar respondendo, tá? No caso de algum recurso diferente. Então, deixa eu mostrar a próxima imagem que vocês vão entender. Então, se eu preciso transferir alguma responsabilidade, por exemplo, eu tenho um blog.azureadmininc.org, né? Então, eu transfiro, poxa, se você quer acessar esse site, você já vai acessar outro endereço. Eu estou transferindo aquela responsabilidade, estou delegando aquele endereço para um outro servidor, certo? Vou mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. DNS Delegation. Então, eu tenho o servidor principal, o example.com. Tá? Então, ele é um servidor autoritativo. Ele aqui vai responder sempre por example.com, mas ele é o responsável, certo? Mas como eu falei para vocês, ó, cara, eu quero acessar o blog desse site. Aí você vai gritar, pô, example, exemplo.com. Como é que eu acesso o blog.com? O blog.exemplo.com. Aí ele vai falar assim, ó, ele tá aqui nesse servidor A. O endereço dele é esse aqui, ó. Vai lá que você acessa. Ele é o responsável por esse serviço aqui, certo? Mas, poxa, eu quero acessar o e-mail, quero mandar um e-mail, quero receber e-mail, né, lá do exemplo.com. Aí ele vai gritar para você, no caso de e-mail é esse outro servidor aqui, ó. Então você tem lá o mail.example.com, blog.example.com. Eles têm responsabilidade transferida. Você delega ele, né, para que ele seja o responsável daquele serviço que você apontou. Até aí tá tudo claro, né? Eu espero que esteja sendo claro para vocês, pessoal. Tá? Mas vamos lá, vamos para a próxima. E aí a gente tem o quê? Conjunto de registros. Vocês precisam entender, né, esses conjuntos de registros. Eu vou deixar para vocês o link para vocês darem uma lida sobre isso também, tá? Na verdade, o link de leitura de todos os slides que a gente está apresentando vão estar aí disponíveis na descrição do vídeo. Espero que vocês leiam e complementem aquilo que eu estou explicando para vocês, certo? Então vamos lá. O que é um conjunto de registros de DNS? Ele é uma coleção de registros que você tem dentro de uma zona, tá? Ao mesmo tempo. Então, eu tenho lá, sei lá, vou trazer o exemplo que eu usei antes. Eu tenho o mail.example.com, eu tenho o blog.example.com, e aí eu coloco eu aponto isso aqui para esse endereço, para esse IP, certo? Tanto que eu posso aqui, eu tenho o nome, e aí veja o seguinte, ó, eu tenho aqui o dnszone.com, tá? Eu já tenho ele dnszone.com, e aí eu coloco o que é que eu estou querendo. Pô, eu quero mail.dns.zone.com. E aí eu vou fazer o serviço de apontamento, certo? O TTL é o Time to Leave, aquele registro, né? Aquele endereço ele é válido por 1 hora, no caso que está sendo aqui, está apontado, tá? E você precisa, e aí é muito importante, você precisa entender
qual a diferença desses tipos de DNS, né? O tipo de registro de cada DNS. Porque você tem o A, que eu já falei, que é um IPv4, você tem o 4A, que ele é o de IPv6, você tem o CNAME, que ele é o apelido, mas você sabe o que é o MX, você sabe o que é NS, você sabe o que é o SOA, SRV, para que serve o TXT? Então é importante você entender, tá? SOA é o serviço o autoritativo, tá? MX, a gente está falando de e-mail, tá? Então é preciso que você absorva esse entendimento do que é cada um, né? Porque, vou dar um exemplo. Lá na prova da Microsoft você fala assim, o domínio, né, lá o endereço de domínio de e-mail, né, o mail.contoso.com, foi configurado, mas ele está apresentando problema, tá? E aí tem uma imagem lá que está mostrando, né, mail.contoso.com, e aí ele tem um registro TXT, e ele tem um conjunto de alias, tem aqui o TTL, quantas horas, e ele tem um endereço de IP. Certo. Aí você vai olhar e falar assim, poxa, tá certo. Só que aqui tem o detalhe, ele tinha lá TXT, para e-mail é MX, tá? Pô, eu tenho um endereço IP e você tentou colocar o TXT, você tentou colocar o SRV, SOA, o CNAME. Então você precisa saber para que é cada registro desse. É importante você conseguir distinguir a funcionalidade de cada um deles, certo? Um conjunto de registros não pode conter dois registros idênticos, tá? Então, dois idênticos não vai. Totalmente idêntico, tem que ter alguma coisa diferente. Uma coisa tem que diferenciar da outra. Beleza? Então vamos lá para a próxima. DNS para domínios privados. E aí, agora que a gente já entendeu a parte de DNS público, né? A gente já entendeu alguns outros pontos, a gente precisa entender que existe o DNS de domínio privado, tá? A Microsoft, ela tem o serviço de DNS dela, né? Ela tem o Private DNS, ela tem o serviço de DNS para serviços públicos e ela também tem um serviço de DNS para resolver endereçamentos locais do seu on-premise, tá? O Resolver, Resolver DNS, tá? Então, você tem que entender o que é agora um DNS privado, tá? Então, para domínios privados, já não passa, e aí eu vou voltar àquela imagem, ele já não passa por aquela complicação toda de você encontrar, por exemplo, o seu domínio, o site que você quer acessar em vários outros sites diferentes, tá? Ele não passa por essa loucura toda de você pagar isso tudo aqui, ele não passa por isso aqui tudo, certo? E no seu servidor DNS local, ir lá para a internet, e aí descobre que é o .net, e descobre quem é o servidor, e descobre que está delegado para outro, para você descobrir o IP. Não, ele não precisa passar por isso tudo, porque no seu serviço privado fica diferente, tá? Eu sempre me perco tentando achar as imagens dos slides que eu estou apresentando para vocês, tá? No serviço privado, ele passa de uma forma totalmente diferente. Ele vai fazer o seguinte, ó, dentro lá do seu domínio ou dentro da sua rede, você tem ali a sua VM, certo? A sua VM, ela vai gritar, ei, eu estou precisando ali solicitar um endereço lá para o private.contoso.com. Aí ele vai bater lá no DNS do Azure, ele vai responder para você, ó, ele está respondendo aqui no 10.0.0.4. Pau, toma aqui de volta, né? E aí ele vai falar, você vai conseguir se conectar. É muito mais simples. No seu ambiente on-premises, por exemplo, você tem sua máquina, você está com seu laptop, você está com sua estação, e ela está conectada a um AD. Esse AD vai fazer o quê? Você vai tentar se conectar, e esse AD vai responder para você, né, qual que é o endereço IP, e ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Aqui só mudaria, tirava o Azure DNS e botava um servidor AD, um servidor DNS, né, o DNS Server. Então, muda pouquíssima coisa disso aqui, certo? Mas no final das contas, é basicamente isso aqui que você está entendendo, tá? Então, você usa os seus próprios nomes de domínios personalizados, né? Eu posso colocar aqui vm2.contoso.com, aqui ele está o private.contoso.com,
private.contoso.com, que ele já responde aqui para outra VM. Repare que o private.contoso.com, ele está falando que o nome da VM é private, privado, e o domínio é o contoso.com, tá? Lembra do alias que eu falei para você, o CNAME, tá? O apelidinho lá? Então, a gente já sabe que o nome dessa máquina aqui, ela está registrada, né, como private, tá? Então, meu nome é Sérgio, tá? A mesma coisa aqui, private, Sérgio. Contoso.com é o sobrenome, é o domínio. Então, meu sobrenome é Abreu. Então, eu já sei, pô, Sérgio.abreu, private.contoso.com, tá? Então, a gente já acaba entendendo isso aqui. Acho que agora tá claro, né? Então, ele vai fornecer, tá? Aqui no caso do Azure DNS, ele vai fornecer resolução de nomes para VMs em uma VNet ou entre VNets, tá? E aí é preciso fazer o passo a passo para que isso seja possível, tá? Você cria o Private DNS, você linka a VNet para esse Private DNS e você habilita o autorregistro. Toda vez que criar uma máquina virtual, algum recurso naquela VM, ele vai se registrar no seu Private DNS, ele será localizável facilmente, tá? E aí você tem ali, ó, o gerenciamento automático de registro, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Remove a necessidade de solução personalizada de DNS, então você não vai precisar criar um servidor DNS ou tudo mais, ele simplifica isso, tá? Usa todos os tipos de DNS comum, tá? Então, pô, eu tenho os padrões que a gente acaba utilizando, tá? E aí eu vou voltar aqui, a gente tem AAA, CAA, CNAME, tá? Então, você tem esse uso comum aqui no seu serviço de DNS. Bacana? E aí você tem também que o serviço de zona privada, né? Que basicamente o que a gente acabou falando. Você tem ali grupos separados, certo? Você tem ali uma resolução da VNet, né? Você tem uma requisição, tá? E aí volta. Aqui é basicamente muito parecido com isso aqui, certo? Você tem aqui cenário de zona privada, onde você tem uma requisição, uma query, aqui, né, vm2.contoso.lab, que ele bate lá no seu serviço de DNS do Azure e ele vai responder para você, né, aqui vindo cá para VM2, né, vm2.contoso.lab. Então, ó, lembra que eu falei de novo, ó, o apelido VM1, aí a gente vê, ó, VM1, vou vir para cá, vm1.contoso.lab. Olha que bacana, a gente acabou de encontrar. As consultas DNS nas redes virtuais são vinculadas e resolvidas, tá? Então, se você tem toda a estrutura devidamente configurada, ele resolve fácil, tá? Pô, tem um autorregistro, subiu, aparece automaticamente. Num laboratório que a gente vai fazer mais à frente, vocês vão ver isso aí, tá? Então, subiu, aparece automaticamente. As consultas de DNS nas redes virtuais são vinculadas, nas redes virtuais vinculadas são resolvidas. Então, lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Você cria o serviço de Azure do DNS, você vincula a VNet, você vincula 2, 3 VNets diferentes, de regiões diferentes, ele acaba resolvendo isso para você, tá? A resolução de DNS na VNet 1 é privada e não acessível para a internet, tá? Então você tem essa proteção. O seu ambiente privado é o seu ambiente privado. O que você quer colocar para a internet, você faz o processo de disponibilização dentro de um ambiente seguro. Tá bom? E aí vamos lá para a próxima. A gente precisa entender, e aí eu só preciso checar aqui uma coisa. A gente precisa entender o significado do 168.63.129.16. Isso aqui é um serviço extremamente importante, tá? Por quê? É um endereço de IP público. Mas veja primeiro o tópico ali, ó. Habilita o agente de VM a se comunicar com a plataforma do Azure para sinalizar que ele está em um estado de pronto, tá? Então, o que ele está falando aqui, ó? Toda vez que uma VM precisa se comunicar com o ambiente Azure, ele vai utilizar um endereço IP, ele vai gritar para aquele endereço IP, certo? E ele fala, tô pronto. Então, aquele endereço IP acaba respondendo e entendendo, poxa, não, eu já sei que aquele serviço está funcional. Ele habilita uma comunicação com o servidor DNS para fornecer uma resolução de nome filtrada para recursos
como VM, que não tem um servidor DNS personalizado, tá? Então você, não tem um servidor DNS personalizado. Como é que eu faço o processo de resolução de nome? Esse IP faz isso para você. Tá? Ele acaba sendo atrelado ao processo de resolução de nome, já facilitando isso também para você. Claro que quando você tem um servidor, um serviço bem configurado no seu ambiente, isso facilita absurdamente. Tá? Habilita a investigação de integridade do load balancer. Tá? E aí, deixa eu trazer até de uma forma mais clara. Ele permite que o investigador de integridade que o load balancer tem, o load balancer ele precisa de respostas constantes de que as VMs estão funcionais. Então, para isso, ele tem um serviço de agente, tá? Ele acaba sendo, e me faltou o termo técnico aqui, mas ele acaba tendo um, um serviço de verificação. O que é isso? Ele grita na rede. Pô, você registrou as VMs ali dentro, ele vai gritar na rede: VM, você está funcional? Aí ela responde de volta: tô. Então a gente sabe que ela está íntegra, ela está funcional. O serviço que tem ali disponível para ela está funcional. E você acaba determinando, utilizando esse endereço de IP também para uma funcionalidade como essa. Outra coisa, permite que o VM tenha um IP dinâmico dentro do serviço DHCP do Azure. Entenda que para você receber um IP, você precisa de um servidor DHCP. E aí você faz como? Você você abriu a conta, criei a conta no Azure. Primeira coisa que eu quero fazer, criar uma máquina virtual. E aí, quem é que vai distribuir esse IP para você? Quem é que vai entregar algum IP público, IP privado? Então, ele tem um serviço de DHCP ali junto. Tá? Ele é um serviço integrado nativo do Azure. Tá? E habilita mensagem de pulsação. Pulsação, ele é o heartbeat, tá? Ele é o... Sabe aqueles monitores de hospital que fica dizendo que o coração está funcionando? Você está vivo. Ele é basicamente a mesma coisa. Ele, de tempo em tempo, lança um sinal para algum serviço falando, e aí nesse caso a gente está falando de serviço do PaaS, né, o Plataforma as a Service, ele está informando, ó, a plataforma está funcional, tá? E daqui a 10 segundos, 30 segundos, tá funcional. Daí a pouco de novo, tá funcional. Até o momento que ele para. No momento que ele não recebe um sinal de que está funcional, aí a gente recebe um alerta de que você tem alguma falha de integridade no seu ambiente, tá? Então é um IP importantíssimo dentro do seu ambiente. E a gente tem aqui o processo de definir uma configuração de DNS dentro de uma VNet. O que eu trago aqui para vocês? Assim como o serviço de resolução de endereços, né, para ambientes on-premises, a gente consegue fazer esse serviço de resolução de endereços para... eu falei de on-premises, não, mas é do Azure, tá? A gente consegue ter um serviço no Azure para resolução de endereços no on-premises. Então, ele fornece a sua própria resolução de DNS, né? Você precisa resolver endereços do seu on-premises, a gente acaba implementando um serviço para isso, tá? O que eu falei, o Resolver, né? o Resolver, o DNS Resolver do Azure. Ele fornece a solução de hosts, né? Nomes de hosts devidamente apropriada. Ele vai fornecer soluções recursivas, e aí você precisa entender que ele trabalha em qual porta e quais protocolos ele trabalha. Tá? Ele trabalha no protocolo do tipo UDP e TCP, a porta 53. E aí, se você estivesse perguntando qual a diferença do TCP e do UDP, o TCP ele é um serviço ele é orientado à resposta, tá? Então, eu vou trazer o exemplo aqui do Heartbeat. Lembra lá do Heartbeat, do verificador de pulsação, ou até mesmo do verificador de integridade do load balancer, né? Desses dois aqui, eles vão trabalhar de formas assim, bem parecidas. Então, assim, ó, se ele trabalha em TCP, tá? TCP ele precisa de uma resposta. Então, ele grita para você. Ele vai gritar para lá. Você está vivo? E aí você responde: tô. Então, ele só vai confirmar, ele só vai ter uma resposta confirmativa, né, se você responde. Ele só dá um checkbox se você responde. Isso aí é orientado à resposta, esse é o TCP.
O DP, ele é do tipo de cara que ele não tá nem aí pra sua resposta. Ele fala assim, você tá vivo? Você responde, mas ele é surdo. Ele não vai prestar atenção no que você tá falando. Ele só vai mandar mensagem. Ó, toma. É aquele cara que... Você já viu aqueles filmes onde passa o garoto de bike jogando jornal? Ele não quer saber se você tá em casa, se você não tá, se você vai ler, se você não vai, se você vai pegar, se você não vai. Ele joga. E o problema é seu. Você pegou, não pegou, se o cachorro pegou, se o cachorro não pegou, se você saiu e viu, se caiu numa poça, o problema é seu, não é meu. Tá? Esse é o UDP. Ele não tem orientação à resposta, tá? Então, esse aqui é se você recebeu, recebeu. Se você não recebeu, problema seu. Senta e chora. E eles dois trabalham na porta 53, certo? Então, precisa saber que isso é importante. As regras do NSG precisam permitir os acessos, tá? Então, poxa, eu tô com um serviço aqui rodando lá, mas ele não tá passando. Você permitiu lá no NSG que a comunicação fosse estabelecida através da porta 53, tá? E é importante ter proteção de acesso à internet, tá? Para que você evite ataques. Bacaninha? Então, basicamente, o serviço de DNS é esse, tá? Eu vou mostrar depois para você. A gente vai criar uma zona, tá? No próximo vídeo. A gente vai criar uma zona de DNS. A gente vai adicionar conjunto de registros. E a gente vai também fazer depois o PowerShell para exibir algumas informações, tá? Exibir nome de servidor, no caso das máquinas que a gente vai criar. A gente vai testar a resolução de endereço, tá? E a gente vai dar uma explorada no nosso serviço de DNS. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, o nosso assunto de hoje é esse. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha trazido clareza para vocês, tá certo? Aí embaixo, na descrição do vídeo, você vai ter todos os links, né, do que foi utilizado nessa aula, certo? Então você vai ter o conjunto de leitura da Microsoft para que você se aprofunde no assunto e esteja mais preparado para resolver problemas de DNS, tanto no mercado de trabalho quanto na sua prova, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, curte o vídeo, manda para um amigo que está pensando em fazer essa certificação, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo. Até mais!